Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan e no quadro de hoje nós vamos falar sobre adoçantes, açúcar, néctar, qual é mais indicado para usar no dia a dia, quais patologias precisam de mais cuidados. Então vem comigo! Eu estou numa mesa tão doce que eu não consigo nem acreditar que eu sou nutricionista. Bom, brincadeiras à parte, como saber qual o melhor método de adoçar? A gente deve levar em consideração a sua composição corporal, se você está acima do peso, se você está abaixo do peso, qual que é seu objetivo, manutenção, ganho de massa magra, redução de gordura e também patologias que você tenha ou possa vir a desenvolver, trabalhar com prevenção. A alimentação ela vai ser muito crucial para você determinar como vai ser sua vida lá na frente. Bom, eu vou primeiro mostrar os tipos de açúcar e de adoçante que eu mais indico no consultório. O açúcar orgânico, o Demerara, é o melhor quando a gente pensa que você não tem nenhuma patologia, tá com seu peso em dia, não vai te prejudicar em nada. E por que o orgânico é melhor? Ele é livre de pesticidas, de agrotóxico e também, pela coloração não ser tão branca, ele acaba que não passa por tantos processos químicos, mas não é o mascavo que atribui aquele sabor mais caramelado. Agora, se você quer ir para uma outra categoria, sair da cana-de-açúcar, a gente tem muitas opções, como por exemplo, a calda de tâmara. Nós também temos o estévia. O estévia, normalmente as pessoas não têm um apetite muito favorável, porque ele acaba que quando você põe muito, amarga. Então se você consome estévia, tem que ser em pequena quantidade para não alterar o sabor. Mas ele é 100% natural. E eu quero chamar a sua atenção também, por exemplo, aqui ó, estévia com baunilha, estévia com eritritol. Existem algumas marcas que fazem a composição, por exemplo, estévia com sucralose, estévia com ciclamato de sódio. Você deixa de ter o adoçante 100% natural e passa a ter também uma parte química. Então fique atento e sempre observa se ele é 100%, tá? O eritritol, que tem aqui junto com o estévia, ele também é uma opção natural, mas ele vem das frutas. Então, dependendo de qual é seu objetivo ou o que você está querendo prevenir ou cuidar, você precisa da indicação de um profissional. O açúcar de coco, ele acabou assim se tornando um queridinho, né, nos doces fit, mas ele também tem caloria. Então depende muito do quanto você pode consumir. E eu fiquei sabendo que o néctar de coco, ele é tão apaixonante quanto a calda de tâmara. Eu ainda não conheço, mas eu vou experimentar e te contar. Outra opção que é bem comum na nossa casa é o mel. O mel ele pode ser utilizado para adoçar chá, para a gente preparar uns doces mais leves, mas ele atribui o sabor do mel. Tem uma opção que chama agave azul, que eu não tenho ela aqui nessa mesa doce, mas ela é muito parecida de aparência com o mel, só que ela não tem sabor. E a agave azul, ela é feita da mesma planta que é produzida a tequila. Então, se você tiver a oportunidade, experimenta e depois me conta. O xilitol, ele é interessantíssimo, principalmente para a gente cuidar de crianças, porque ele previne cárie. E a aparência dele, quando a gente compara com todos os outros adoçantes, ele lembra muito o açúcar cristal. Então, quando você não quer sentir que está mudando para um adoçante, usar gotinha ou sachê, o xilitol ele é bem interessante. E como consumir, né? A gente tem uma necessidade dia de calorias e toda essa energia ela deve fazer parte desse contexto todo. Então, açúcar, você vai conversar com a sua nutricionista, com a profissional que te acompanha, ou se for meu VIP, vai conversar comigo para a gente analisar a quantidade ideal. O xilitol, só para esclarecimento,
ele não é uma quantidade menor quando a gente compara com o açúcar, a gente põe na mesma proporção. Já os adoçantes, em média, são de 2 a 3 gotas, mas vai muito do seu paladar. E uma dica, se você está tentando reduzir o consumo de açúcar, tenta não cortar de uma vez, vai reduzindo gradativamente para o seu paladar acostumar com o que você está fazendo. E é muito importante a gente perceber que tudo isso aqui adoça, mas adoça sem vir da cana-de-açúcar como o açúcar demerara, mas ele vai atribuir calorias e também vai ter energia. Então, muito cuidado se você é um diabético, que você precisa controlar a quantidade de glicemia do seu dia a dia. O açúcar, ele vai atribuir o sabor de doçura, mas ele também pode favorecer picos de glicemia. Existem os adoçantes naturais, mas mesmo pessoas que têm essa comorbidade, né, a patologia do diabetes, devem levar em consideração e ter uma alimentação muito equilibrada. Lembrando que o açúcar, ele não vem só do sabor doce, ele também está na forma salgada, como pães, como pizza, os carboidratos também viram açúcar. Por isso que tem que levar em consideração o dia todo. Tem pessoas que consomem mandioca, mandioquinha, todas as preparações salgadas e ainda assim atribui um paladar doce à alteração da glicemia. E se você está pensando em ganhar peso, a sua vida está assim mais fácil quando a gente pensa em colocar essas energias para o ganho da massa magra. Então, procure seu profissional, equilibre o seu dia, porque tudo isso aqui pode ser consumido com equilíbrio. Lembre que ser saudável é apaixonante. Eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, ative aqui o sininho e seja notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Ter qualidade de vida é ser VIP.